Meus queridos amigos, vamos começar. Eu quero desejar a todos muita paz, novamente, reiterar os nossos votos de luz, de muita saúde, de bênçãos, de alegria e de muita paz nestes dias de quarentena. Vamos pedir a Jesus que nos oferte com seu amor o galardão da paz e da prosperidade em todos os campos, materiais, espirituais. Eu gostaria de pedir penhoradamente que se inscrevam no canal do Centro Espírita Joana d'Arc. E na pessoa do seu presidente, José Roberto, que nos assessora e nos sustenta, o nosso agradecimento, exorando a Jesus as bênçãos de muita paz ao seu coração, para que tenha uma vida próspera, feliz, cheia de realizações no seu campo pessoal e na seara espírita. Com muita alegria falamos hoje diretamente do Centro Espírita Joana d'Arc. Meus amigos, a casa está bem, aqueles que a frequentam, saibam que ela está sendo muito bem cuidada pelo nosso presidente. Fiquei sabendo que nós receberemos aí novas plantas ornamentais, para embelezar o nosso espaço. Nós recomendamos que se inscrevam no canal do Centro, no canal do YouTube do Centro Espírita Joana d'Arc, aqui de Uberlândia, Minas Gerais. E também acionem o sininho para receber as notificações dos futuros vídeos. Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade sacrossanta do nosso amado Chico Xavier. Nós já estamos, graças a Deus, no 4º capítulo, intitulado Perante o Mundo. Como de praxe, eu vou pedir licença para fazer uma leitura breve, a fim de que todos possam nos acompanhar. Aqueles que tiverem o livro terão a oportunidade de relerem, de se aprofundarem na interpretação do texto, e aqueles que não o detiverem terão a oportunidade de nos acompanharem, ouvindo a leitura que eu farei aqui brevemente, pedindo licença a todos. Nós vamos então, meus amigos, começando a leitura do texto, que diz assim: perante o mundo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 3, item 2. Agora vem a elucidação emanuelina, ou de Emmanuel, o Espírito. Clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendito diversidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera a cooperação para construir a própria felicidade. Quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes, conquanto chorasses, argamassavas com teus vagidos a alegria e a esperança dos pais que te acolhiam, entusiasmados e jubilosos para seres em casa o esteio da segurança. Alcançaste o verde refúgio da meninice e, embora mostrasses a inconsciência afável da infância, foste para os mestres que te apagaram na escola a promessa viva de luz e realização que lhes emblemava o porvir. Chegaste ao róseo distrito da juventude e, apesar da inexperiência em que se te exploravam todos os sonhos, os dirigentes de serviço, na profissão que abraçaste, contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Constituíste o lar próprio, e não obstante tateasses os domínios da responsabilidade em meio de flores e aspirações, espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam generoso concurso para se corporificarem na condição de teus filhos através da reencarnação. Penetraste os círculos da fé renovadora que te honra os anseios de perfeição espiritual. E se bem que extremasses imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres.
Casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem roubam-te bom ânimo. Doentes que te buscam suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem. Coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor de teus passos. Não maldigues a terra que te abençoa. Afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. Mais uma vez, no texto de Emmanuel, nós percebemos a simplicidade que não deve ser confundida com obviedade. Numa primeira leitura, para aqueles que fazem leitura preliminar ou superficial do texto, talvez não consigam conectar ou entender o significado e o sentido das expressões de Emmanuel a respeito dos dois textos colocados no introito do capítulo, a respeito da proposta ou da referência à máxima expressa por Jesus, lá no Evangelho de João, e nas elucidações de Allan Kardec, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, que fala dos diferentes estados da alma na erraticidade. O capítulo 3, ele é introduzido exatamente por Jesus, pelas expressões de Jesus, em que ele diz que ele se refere, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E depois ele fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. É neste capítulo do Evangelho de João que Jesus se refere ao assunto, a um dos princípios basilares da doutrina espírita, que se refere ao da pluralidade dos mundos habitados, ou dos inúmeros mundos habitados em todo o universo. Ele diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse verdade, eu vou e teria dito. Eu vou para preparar-vos caminho, depois eu volto. Ele diz que voltaria, nos tomaria depois de pronto, voltaria para que estivéssemos com ele todo sempre, para que também estivéssemos com ele. E ele se referindo, então, se dirigindo aos discípulos, diz que os discípulos sabiam para onde ele estava indo. E o diálogo prossegue. Este texto, ele é basilar. Esse texto evangélico, ele é fundamental para a introdução de um dos princípios mais importantes da doutrina espírita, chamado denominado como pluralidade dos mundos habitados. E Allan Kardec, então, fará uma dissertação muito profunda, obviamente cotejando seus textos com a palavra dos Espíritos, através das instruções dos Espíritos superiores, para falar que há muitas moradas no reino dos céus. Allan Kardec, no item 2, ele amplia esse entendimento quando ele também se refere que a morada, que há muitas moradas na casa do meu Pai, a casa do Pai é todo o universo, segundo Allan Kardec, como é colocado aqui no início do capítulo de hoje, e do Evangelho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A casa do Pai seria todo o universo, e os mundos seriam estas moradas. E é de fácil compreensão, é inteligível para nós, quando nós miramos e contemplamos o universo e descortinamos ali infinitas moradas que se abrem como edificações de Deus para o progresso dos espíritos. E Allan Kardec estabelece também uma classificação dos mundos, não é? Para se referir aos estágios evolutivos pelos quais todos nós passamos. A começar pelos mundos primitivos até chegar aos mundos puros e perfeitos. Ele então faz uma análise compreensível e muito repetida e conhecida por todos nós, de que os mundos, de que a casa do Pai é o universo e que os mundos são estas moradas. Há muitas casas, há muitas moradas na casa de meu Pai. É a compreensão de Jesus a respeito do tema. Mas Allan Kardec, com sua inteligência interpretativa, por observação, ele também amplia essa compreensão, esse princípio, para explorar novos universos para além dos conhecidos, ou para além daqueles a que nos referimos sempre nesses estudos.
quando fala dos estados diferentes das almas ou dos espíritos na erraticidade. Ele diz mesmo que esses estados diferenciados dos espíritos no além podem ser também entendidas como moradas, porque o universo é composto de matéria ou energia e também composto de espírito. Ele também tem um percentual ou uma dimensão espiritual. E esta dimensão também faz parte do universo, ou seja, faz parte da casa do Pai. Se é assim, devemos então entender que as moradas não são apenas os mundos materiais, ou os mundos gasosos, compreendidos nos estudos da astronomia, da astrofísica, mas também são os mundos ou as dimensões infinitas, não circunscritas materialmente, ocupadas pelos espíritos desencarnados, notadamente aqueles que ainda precisam reencarnar-se. Então há uma gradação infinita no mundo dos espíritos. E aí nós podemos dizer que essas também são moradas, ocupadas pelos espíritos mais ou menos felizes, mais ou menos adiantados. Mas compreendendo que a Terra, que o mundo, que os mundos são bases ou pilotis estruturais para a reencarnação dos espíritos em evolução, nós nos perguntamos, à luz do texto de hoje, qual é a razão ou qual é a relação entre este princípio da pluralidade dos mundos habitados, que será desdobrado por Emmanuel nos próximos capítulos ou nas próximas semanas pelos nossos companheiros, com o tema de hoje, quando ele se refere, quando ele intitula o capítulo 8 como sendo perante o mundo. Quando ele começa dizendo, por exemplo, ele começa aqui falando do papel do homem do mundo e das expectativas que o mundo tem em relação ao próprio homem que busca a felicidade no mundo. O que isso tem a ver com o texto? É esse um dos desafios do texto de hoje. Emmanuel é simples, mas ele não é óbvio. E nós precisamos reler, interpretar e entender o sentido profundo, porque o pensamento emanuelino ele se enviesa. Ele vai por caminhos, ele vai por trajetórias muito originais na interpretação das palavras de Jesus e das palavras dos espíritos imortais na codificação espírita. E é esse o desafio da noite de hoje. O que o texto tem a ver, então, com a pluralidade dos mundos habitados? Bem, o texto emanuelino, na interpretação de Emmanuel, da lavra de Emmanuel através de Chico Xavier, começa dizendo, se referindo a essa busca do homem pela felicidade. E que o mundo seria o campo de conquista destas coisas, e que muitas vezes ele não encontra a correspondência adequada às suas próprias expectativas. E ele então diz o seguinte, ele nos apresenta alguns modelos, alguns exemplos essenciais, porque devemos ter muito cuidado com as expectativas do mundo, para não nos tornarmos escravos delas. Mas é preciso dizer que existe um nível tal de expectativa do mundo em relação a nós, que tem que ser muito bem entendida como sendo um compromisso da nossa consciência espiritual no planeta Terra. Então, Emmanuel faz uma interpretação restritiva dos mundos para se referir ao nosso planeta Terra como a base, como o mundo, como a morada para a nossa evolução, para o nosso adiantamento espiritual. Então, ele restringe. Ele começa dizendo que essa luta, esse processo de reajustamento, ou de evolução, ou de adiantamento intelecto-moral dos espíritos, começa no berço. É o primeiro compromisso. Entramos pela porta do berço, a porta da reencarnação, nos corporificamos e passamos a ser uma expectativa ao coração, para o coração dos nossos genitores ou progenitores, que passam com a alegria de nos receberem, nutrir expectativas, uma expectação elevadíssima a respeito da nossa presença no mundo, na vida deles e na vida do planeta. São esperanças que são cultivadas. Logo em seguida, ele se refere também, nos parágrafos seguintes, que na fase da meninice, quando então já crescidos, nós nos encaminhamos aos cuidados dos mestres. Podemos considerar aqui, podemos dizer, dar como exemplo disso, a presença não apenas dos pais, que são os nossos mestres imediatos, mas também dos companheiros, dos amigos, mas também dos professores, que detêm também o compromisso ou a missão de nos orientarem no nosso desenvolvimento na Terra, por meio dos recursos didático-pedagógicos, de tal modo que os pais são missionários
da nossa educação terrena, pela porta da reencarnação. Os nossos mestres, professores, são aqueles que nos secundam na tarefa de desenvolvimento espiritual na Terra, por meio das lições que eles nos ofertam, nos prodigalizam com sua inteligência e com sua amorosidade. Emmanuel, logo em seguida, ele se refere, então, quando ele fala dos mestres, ele fala também nós temos expectativas em relação ao mundo para a construção da nossa felicidade, mas os mestres também têm expectativas em relação à nossa vida. Há uma correspondência, há um investimento na nossa felicidade. E esse investimento tem um preço. Tem um preço. O próximo exemplo dele se refere à conquista da juventude, a conquista da juventude no campo da profissão, das aptidões profissionais. Quando nós nos submetemos, ele diz, quando nós nos submetemos aos coordenadores dos nossos serviços, passamos a exercer na nossa subalternidade também compromissos tais que atendam às finalidades das atividades que nós exercemos e que nos foram outorgadas por esses corações generosos. Nós não estamos referindo aqui aos chefes maus, aos chefes ruins. Há uma expectativa daqueles que nos contratam, daqueles que nos recebem como seus empregados ou como seus servidores ou trabalhadores, na construção dos objetivos sagrados daquela instituição. E somos remunerados para isso. E essa remuneração outorga, dá, então, àqueles que nos contratam, a possibilidade de exigirem de nós uma contraprestação. Também não é de graça que trabalhamos. Nós nos desenvolvemos nas aptidões naturais, nos nossos dons, nas nossas vocações, mas há também uma expectativa por parte daqueles que nos remuneram no desempenho da atividade profissional. Não tem como. Logo em seguida, ele amplia o entendimento para se referir agora ao lar. Quando mais adiantados na idade, cronologicamente falando, assumimos as tarefas e os compromissos da conjugalidade. E passamos a ser também objeto das expectativas, não apenas dos nossos cônjuges, não está aqui, mas eu poderia dizer, não há problema nenhum, uma interpretação extensiva, mas principalmente dos espíritos que se vinculam aos nossos corações e que pertencem ao nosso núcleo familiar espiritual e que esperam de nós a oportunidade da reencarnação. Eles estão no mundo espiritual e desejam ter a expectativa de se corporificarem no nosso lar, na condição de filhos. E aí passamos a exercer também, assim como exerceram os nossos pais para conosco, a tarefa missionária da paternidade ou da maternidade responsáveis. Ou seja, há uma expectativa nisso também. Não é de graça. Não recebemos puramente. Devemos também oferecer algo de nós, porque há uma expectativa daqueles que acreditam ou que se conjugam os nossos passos ao longo da vida no planeta Terra. Logo em seguida ele fala também da importância da fé em nossa vida, porque quando buscamos, digamos, no campo da religiosidade, o consolo e a orientação para a mitigação das nossas dúvidas, inquietações e dores morais e físicas, há também, por parte daqueles que nos prodigalizam o seu carinho, que nos recebem nesses ambientes, uma expectativa de que alguma coisa façamos ao longo do tempo, quando assim estivermos em condição. Não é de graça também. E ele vai falando, por exemplo, daquele que nos busca para o consolo, daquele que nos busca a expectativa do pão, da assistência material, ou seja, há uma expectação. É uma frase curiosa dele aqui. Ele diz, tudo é ansiosa expectativa ao redor de teus passos. Há uma grande expectativa em relação aos nossos passos na Terra. Nós não estamos de férias na Terra. Nós não estamos vivendo uma existência de forma absolutamente gratuita, sem nenhum compromisso para com a vida. Mesmo solitários, temos um compromisso para com a vida. E é esse compromisso que devemos assumir como satisfação das expectativas, principalmente dos investimentos que são feitos pela providência divina em nossas vidas. Mas, por incrível que pareça, há um descompromisso generalizado no mundo, não é? Há muitos que pensam que não têm compromisso nenhum, que estão de férias, simplesmente. Vivem por viver. A carta de prazer, de uma forma hedonista,
de uma forma irresponsável, como se nada, e muitos até buscam um sentido para a própria vida, e se questionam qual que é meu papel, qual que é a minha missão, qual que é meu compromisso, qual que é a minha tarefa essencial nesta existência. Nós temos uma tarefa essencial. Meus amigos, é preciso que compreendamos o sentido, o significado destas palavras. E o que isso tudo tem a ver, então, com o princípio da pluralidade dos mundos habitados, que é o princípio que nós estudamos também aqui na doutrina espírita. O que isso tem a ver com o tema de hoje? Numa interpretação restritiva, Emmanuel nos apresenta o planeta Terra como sendo o plano de atuação do espírito em evolução. Ele nos apresenta o planeta Terra como sendo o campo de atuação do espírito, campo operacional do espírito, que logra, obviamente, nutrir expectativas em relação à vida que tem para ter felicidade, é justo, é natural, mas ele não pode esquecer ou olvidar jamais que a Terra também possui grandes expectativas em relação a nós. Nós não estamos de graça, nós não estamos como, não podemos dizer que estamos de bobeira no mundo, como se nada houvesse de importante para fazer, senão comer, dormir, gozar, e dormir outra vez e começar tudo no dia seguinte. Tudo outra vez no dia seguinte. Não é só isso. Há necessidades. E o mais interessante, que para a conquista da felicidade que buscamos no mundo, nós só seremos realmente felizes se nos desincumbirmos com a consciência tranquila dos compromissos que a própria vida nos impõe. Na semana passada, nós estudamos sobre isso, quando avaliamos aqui o pensamento de Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, quando ele fala do dever. O dever, segundo ele, é a nossa submissão, é a submissão da nossa consciência aos princípios da vida, aos princípios do Senhor, aos princípios da lei de verdade de Deus. Essa submissão faz com que ocupemos a nossa posição a cada existência, a cada posição, a cada vida, a cada existência na Terra, conforme as expectativas estabelecidas para os nossos espíritos a cada momento da nossa existência eterna, como espíritos eternos. O espírito que não consegue se desincumbir desse compromisso, ele desorganiza a estrutura da vida. Ele não apenas se desorganiza, como também desorganiza a vida dos outros que se lhes encontram, daqueles que se encontram vinculados no seu coração. A partir daí, nós geramos outros compromissos ou débitos para com a vida. E esses compromissos terão que ser assumidos mais cedo ou mais tarde, por meio das expiações tão conhecidas na Terra. Aquilo que não se faz numa vida, talvez nós vamos ter que fazer em outra, em circunstâncias muito mais difíceis. Porque as circunstâncias não serão as mesmas. Tudo se modifica, tudo muda no planeta, neste mundo maravilhoso. E é por isso que Emmanuel vai se referir a estes espíritos que descumprem seus deveres, para falar do dever regeneração. Surge, então, para aqueles que descumprem, o dever regeneração. E esse dever regeneração, ele passa a ser uma imposição, uma cogência da própria vida, nos diversos campos que o espírito ocupa na Terra. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, parafraseando aqui Emmanuel, um lar onde nós não seremos muito bem recebidos no berço. Poderemos encontrar, por exemplo, na juventude, mestres castradores, violentos, aviltantes, que não nos respeitam na dignidade humana, na nossa dignidade humana. Poderemos encontrar, por exemplo, chefes ou coordenadores de serviço que no desempenho da nossa profissão vão exigir coisas que às vezes são até mesmo ilegais. Nós seremos compelidos a tarefas com as quais, a tarefas aviltantes, humilhantes, seremos humilhados, poderemos sofrer grandes problemas de convivência com aqueles que nos coordenam, porque são as sementeiras do passado que frutificam e que nos chamam agora ao compromisso do dever regeneração. Agora a gente tem que se regenerar, atendendo a essas tarefas, obviamente, às vezes ao peso de grandes sacrifícios, como dizemos usualmente. Esse dever regeneração pode se manifestar como oportunidade de regeneração da alma, de adiantamento da alma na Terra, através dos compromissos
infelizes na área do casamento. Teremos, por exemplo, um cônjuge, às vezes um pouco mais rebelde, um pouco mais descompensado, com o qual teremos que lidar com muito carinho, com muita estratégia do bem, porque trata-se de um compromisso que nós mesmos criamos no passado e que volta na condição, às vezes, de um casamento um pouco mais difícil, um pouco mais sobrecarregado, mas que é, ao mesmo tempo, libertador. Então, meus amigos, cuidado. As propostas de Emmanuel se referem aqui, essencialmente, às tarefas mais importantes ou relevantes para o espírito na Terra. Todos nós temos compromissos. Ele apontou aqui algumas delas: família, lar, casamento, a religiosidade, a tarefa da profissão e outros tantos compromissos. Agora, tenhamos muito cuidado com as exigências e as expectativas daqueles que, aviltados pelo senso material das coisas, exigem de nós atendimentos que nós não podemos prestar. Nós não estamos falando aqui da nossa entrega absoluta e incondicional às expectativas dos outros. Porque é bem provável, por exemplo, que os nossos pais, na convivência do lar, exijam de nós ou esperem de nós determinados padrões de comportamento que não são os mais adequados ou não são, digamos, aqueles que são esperados, né? Ou são desejados. Porque cultivam com muito orgulho, com muito empate, com muita arrogância determinadas ideias e querem nos impor para que nós não façamos aquilo que gostamos, mas para fazermos aquilo que eles querem. E há, de fato, aí, talvez, uma quebra da harmonia interna, um descontrole psicológico, uma descaracterização da nossa verdadeira natureza espiritual, que teremos que reassumir através de grande sacrifício, por meio do autoconhecimento e dos trabalhos que se sucederem ao longo da nossa vida, porque nós vamos amadurecendo com o tempo. Meus amigos, todas estas áreas encontram-se na Terra, são setores importantíssimos para o desenvolvimento do homem na Terra. Todas estas áreas são importantes. E elas funcionam como sendo campos de indução da mente. Esta expressão não é minha. Ela é usada muito por André Luiz, lá no livro Mecanismos da Mediunidade. Quando ele fala que há muitos campos de indução na Terra. Ele diz que o lar é um deles, a profissão é outra, a escola é outra. E quando há uma harmonização, uma conjugação de ondas mentais entre os indivíduos nestas áreas, nós temos harmonia e muita paz interna ou interior. Mas quando um começa a dissonar, quando uma das partes começa a discrepar dos demais, por um ato de rebeldia, porque talvez guarde compromisso de sintonia com outros grupos, ou com outras ondas ou faixas mentais, que o caracterizam desde o mundo espiritual, e ele reencarna com isso, poderemos ter conflitos no lar, conflitos no casamento, conflitos na profissão, conflitos na convivência com as criaturas comuns. Enfim, essas dificuldades poderão se manifestar, esses desajustes poderão se manifestar em muitos e muitos caminhos, em muitos lugares. De modo que todos estes campos, os campos mais poderosos de indução da mente, estão, digamos, segundo André Luiz, o campo mais poderoso de indução dos espíritos na Terra chama-se lar. É o campo onde nós recebemos as orientações, os direcionamentos, a partir da infância, que é uma fase muito propícia para essa incementação de ideias, para que nos reajustemos crescendo em harmonia e nos reajustemos às leis de Deus. Mas não é fácil. Não é brinquedo. Isso exige muita paciência, devemos ter muita paciência, porque isso demanda tempo e às vezes séculos. Segundo André Luiz, o campo de indução, ele é estabelecido por duas coisas, pela sugestão e pelos reflexos condicionados. Todos nós temos reflexos condicionados, trazidos desta e de outras vidas. E temos também as sugestões que vêm de todos os lugares. Hoje nós temos a internet, nós temos também a sugestão dos livros, a sugestão da internet, as sugestões que vêm pela televisão, as sugestões que vêm pelo jornal, as sugestões que vêm pelo celular, as sugestões que vêm pelos vizinhos, pelos amigos, pelos comentários, pelas casas espíritas. São todas sugestões. E a depender dos reflexos condicionados do indivíduo, ele vai então dar propulsão ou repercussão a esses reflexos, a estas ideias, para se manifestar
no mundo e estabelecer com o mundo uma relação de convivência harmoniosa no campo da conjugação das ondas ou da sintonia. Por isso, nós vamos encontrar, por exemplo, grupos familiares muito harmonizados e outros também muito desorganizados. Vamos encontrar indivíduos que não se harmonizam com os familiares, mas que convivem muito bem com os colegas do trabalho, com os companheiros da casa espírita, com os confrades espíritas, dos grupos de atividade, do grupo mediúnico, do grupo desse ou daquele grupo, porque estabelecem ondas mentais, conjugação mental, são campos de indução que desencadeiam em nós, que deflagram em nós reflexos condicionados. São reações naturais que surgem a partir de um estímulo externo, e esse estímulo externo é uma sugestão. Mas quando guardamos compromissos espirituais, digamos, de baixo nível, com as esferas inferiores da vida, por um descompromisso com a própria vida, nós passamos a sofrer, bastaria uma simples sugestão de uma mente desencarnada, obsessora, vampirizante, ou mesmo de uma simples imagem na televisão, para nos colocarmos na produção das ondas mentais que são peculiares ou compatíveis com estas ideias. Isso é muito comum, por exemplo, em pessoas que fumam. Digamos que alguém, neste momento, passe, digamos que eu seja um fumante, eu não sou. Mas digamos que passe lá fora alguém fumando e eu sinta o cheiro aqui dentro. O estímulo da fumaça assula em mim o desejo de fumar. Mas aí entra o princípio do discernimento para que eu resista ou não. Para que eu atenda à provocação do mundo ou não, fazendo ou deixando de fazer algo. Daí a importância da proposta de Jesus, que é colocada no início deste capítulo e que se encontra também lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala, credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, ele sabe que nós cremos em Deus, credes em Deus. Isso está, não está no imperativo, está no presente do indicativo. Credes em Deus. Mas crede também em mim. Por quê? Não é que ele esteja suplantando a vontade do Pai. É que o Cristo, quando Jesus fala, é o Pai que fala por ele. Ele é o Verbo de Deus. E como ele sendo o Verbo de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Como ele mesmo disse, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, quando ele fala em nome de Deus. Então, credes em Deus, crede também em mim. Porque quando ele fala, é Deus que fala por ele. É o Pai que está nele, assim como ele está no Pai. Há uma afinidade profunda, há uma conjugação de ondas. E os reflexos condicionados de Jesus são da mais alta estirpe espiritual. São mesmo incondicionados. Porque, independentemente do estímulo externo, ele simplesmente se manifesta tal qual é. Ele não precisa fazer esforço para cumprir deveres e tarefas. Ele simplesmente faz porque ele sabe que o Pai trabalha e ele também trabalha. Agora, há pessoas que não conseguem fazer isso. Se arrastam nos compromissos conjugais, nos compromissos familiares, Você usa a perna daqui, ele pode para cá, você aperta dali, pode para cá. Ele cumpre as regras formais de forma muito responsável, mas no íntimo ele não se transforma, porque as suas ondas mentais não apresentam, não se submetem às sugestões então não desencadeiam os reflexos condicionados daquele que já fez uma verdadeira conquista de transformação interna, mas já está a caminho. Mesmo fazendo com esforço, ele se adapta, ele realiza e um dia consegue. E aquilo que era complicado agora se torna simples, como já dizia Joana de Ângeles. Meus amigos, o texto mostra também que nada é de graça. Da mesma forma que no lar, no mundo, nós temos expectativas para a nossa própria felicidade. Meu Deus do céu, mas o mundo não faz o que eu quero, não me dá o que eu preciso. O ideal, segundo ele, é acreditar que o mundo nos aguarda bem-veladamente. Ele mesmo diz aqui no último livro, não é? Ele diz que não amaldiçoemos a terra que nos abençoa, porque é o mundo que espera confiantemente por nós. O mundo tem muita expectativa em relação a nós. Nada é de graça, meus amigos. Absolutamente nada de graça. Se você não tem que pagar nada, talvez não tenha usado o dinheiro para isso.
mas assume um compromisso de fazer mais ou melhor pelos outros. Sabe onde é que fica bem claro isso, essa ideia de que a gratuidade não é absoluta, ou ela não é, digamos assim, pródiga, uma coisa que se dá e o outro usa como quiser, até fazendo mal ao outro, sem nenhuma responsabilidade, o que é um absurdo? Nós vamos encontrar isso no pensamento do próprio Cristo. Ou dás de graça o que de graça recebeste. Ou seja, parece que a ideia central é da gratuidade, de graça, ou gratuitamente. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Parece que o que foi dado é de graça e a gente usa como quiser. Mas no sentido global, no sentido geral do texto, do pensamento de Jesus, nós vamos encontrar uma correspondência, uma prestação e uma contraprestação. Não é de graça, simplesmente assim. É de graça de um outro ponto de vista, e é esse o raciocínio que devemos fazer para entender o que Jesus quer nos ensinar. O texto diz assim: dá de graça o que de graça recebeste. Ou seja, dá e receber. A palavra está no imperativo, os verbos estão no imperativo. Dá de graça o que de graça. Dá de graça. Ou seja, há uma obrigatoriedade aí. Há um compromisso. Porque aquele que tem o compromisso de dar é porque um dia também recebeu. Mas é da vida também que aquele que recebe, um dia vai receber. Aquele que recebe, um dia tem que dar. E aquele que dá, um dia recebe também. É a lei de ação e reação. Dar e receber. Ninguém pode viver a vida toda dando, sem receber. Isso não é da lei. Um dia sempre recebe as compensações imediatas e as compensações imediatas, futuras, ao longo de vidas. Mas também ninguém pode ficar apenas recebendo, como se fosse uma criança mimada. Não há isso no universo. Em nosso lar, eu me lembro aqui de uma expressão do espírito de uma das entidades amigas, conversando, a expressão de André Luiz mesmo. Eles dizem o seguinte, que no nosso lar não faltam as condições básicas para uma vida digna. Mas aquele que quiser ter algum privilégio terá que trabalhar. Terá que realizar alguma coisa. Se aquele que deseja um pouco mais, precisa fazer um pouco mais. Então, é da vida que aquele que dá, um dia recebe. E aquele que recebe, também precisa dar. E não pode dar pouco, porque aquele que mais recebe, mais se tem, e aquele que mais tem, precisa trabalhar mais ainda. Há uma correspondência entre todas as coisas. Mas então eu pergunto, qual é o sentido então da expressão gratuitamente? Dá de graça o que de graça recebeste. Então, o que é de graça? Se é da vida que aquele que dá, recebe, aquele que recebe tem que dar, onde é que está a gratuidade destas coisas? A gratuidade está no desinteresse pessoal, que é o nódulo, que é a base central dos sentimentos nocivos que nos prendem ao orgulho ou ao egoísmo. O interesse pessoal baseado nas questões mais vis da vida, né? Dar gratuitamente, ou receber gratuitamente, é fazer isso de forma desinteressada, ou seja, gratuitamente. Porque quando recebemos de Deus ou da vida, ela não fez isso com interesses escusos. E nós também não podemos ofertar a vida àqueles que estão na vida de maneira escusa, com segundas intenções. Então, aquele que recebe, precisa dar. E aquele que dá, um dia recebe como retribuição. É da vida. Há uma expectativa recíproca da vida para conosco e de nós para com a vida. Há uma correspondência, uma simetria entre todas as coisas que nos conjugam no grande princípio da solidariedade universal. Há uma conexão entre todas as coisas. Ser humano é ser junto. Não dá para ser gente sozinho. Se você deseja ser livre como o passarinho, jamais conseguirá, porque o passarinho não é livre. Ele não pode não voar. Se você quer ser livre, vai ter que ser gente. Vai ter que ser espírito eterno. Vai ter que trabalhar para conquistar, se desenvolver. Vai ter que ter compromissos. Vai ter que se submeter aos princípios da vida. Isso é dever. Meus amigos, a ideia é formidável. Não há gratuidade nesse sentido absoluto das coisas. Eu só recebo e não preciso dar satisfação a nada. Num diálogo formidável de André Luiz com um dos ministros de nosso lar, no livro Ação e Reação, nós vamos ver André Luiz sendo orientado no seguinte sentido. O bem
é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Nós aprendemos isso no livro dos Espíritos. É todo o bem em favor de todos. E o mal é esse bem em favor apenas de um. É o que há de melhor apenas para um. O bem é o que há de melhor no mundo em favor de todos. Há uma correspondência. Nada de graça, nada é gratuito, nesse sentido absoluto ou egoístico como nós queremos. Eu só recebo e não preciso dar nada a ninguém. O sol, por exemplo, que nos fornece aparentemente gratuitamente a luz da vida na Terra, e segundo André Luiz, ele seria a representação material mais perfeita da providência divina, da própria expressão divina da bondade de Deus no universo, em nosso sistema, e em todo o universo, porque existem outros sóis. Ele afirma que esse sol, ele se sacrifica. Ele não nos dá gratuitamente a sua luz. Ele se sacrifica as toneladas quando converte a sua matéria em energia e vai morrendo aos poucos até desaparecer um dia. O ar que respiramos é o resultado de um ciclo muito complexo que passa inclusive pelos vegetais que fazem fotossíntese através das células específicas nas folhas, e elas se sacrificam e morrem por causa disso, para darem vida. Vejam que o exemplo formidável da vida na Terra é também de sacrifício em favor da coletividade. Mas há uma recompensa, há compensações do processo evolutivo. E por que será que o ser humano gostaria de viver, digamos, de braços cruzados, usufruindo desses recursos sem nenhuma expectativa por parte da vida? Meus amigos, Paulo de Tarso, na sua epístola aos Romanos, salvo engano, de capítulo 18, ele diz o seguinte, que há uma grande expectação, porque há uma expectação da criatura que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É interessante. A criatura representa a manifestação da vida em todos os seus campos, inclusive do próprio ser humano, no campo da humanidade. E os filhos de Deus são aqueles que já dispõem de um entendimento maior no campo da evolução do planeta para prestarem, em conjunto com a providência divina, o auxílio necessário a todas as mentes e a todas as criaturas que morejam em todas as áreas do universo. Eu me lembro aqui de Chico Xavier, certa feita, quando ele falava, quando me disseram, não é? Mas Chico, você é tão humilde, é isso, não sei o quê. Ele colocava assim, não, eu sou como se fosse um verme. Ele se colocava muito assim, porque é um homem que se conhecia profundamente. Ele conhecia a sua dimensão, não era uma falsa humildade, era um profundo conhecimento de si mesmo, da sua condição de espírito eterno diante do universo. E Emmanuel admoesta por causa disso. E ele diz o seguinte, Chico, não ofenda os vermes, porque os vermes são aqueles que realizam as tarefas, né, da putrefação dos corpos, e foi por aí, mostrando que os vermes também têm a sua importância. Eu tenho sempre defendido aqui, já vou encerrando para não cansá-los, tenho sempre dito aqui, recordando a questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala da função ou do objetivo da encarnação dos espíritos na Terra. E os espíritos dizem que a encarnação ela é imposta por Deus para fazer os espíritos chegarem à perfeição. Não é uma imposição ditatorial de um pai arrogante, é que por uma questão de sintonia da nossa natureza espiritual com os princípios materiais da Terra, nós somos atraídos para ela. Nós não estamos aqui por acaso. Então é uma imposição mesmo, físico-química, uma atração das partículas, das características para a conjugação de ondas que se assemelham pela sua natureza material. É natural que seja assim. Não é uma imposição arrogante de um Deus ditatorial, que não existe. E eles dizem mais que para uns é missão, para outros é expiação, mas o mais curioso é que eles dizem o seguinte, que há também uma segunda função, um segundo objetivo para a encarnação dos espíritos na Terra. Fazer com que os espíritos ocupem a sua função, o seu papel na obra da criação. Tudo serve, tudo tem uma utilidade. A gente não existe apenas para evoluir também, mas também para servir. Para prestar préstimo à sustentação da vida em toda parte. E não importará se isso está acontecendo no planeta Terra, que tem sido aqui o objeto do nosso entendimento, ou em qualquer outra parte do universo, porque somos cidadãos do universo, somos cosmopolitas,
no sentido lato da expressão. Meus amigos, a terra é abençoada. Eu sei que estamos passando por muitas peripécias e por muitas lutas. E aqui estamos mourejando por séculos, às vezes repetindo experiências malsãs. Nós agradecemos a Deus pela expectativa que Ele tem, pela grande expectativa que Ele tem em relação ao nosso surgimento como filhos de Deus. A terra é um território abençoado. E devemos agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação para que cumpramos com os nossos deveres. Não renunciemos a eles. Não desertemos. Não saiamos pela porta do suicídio, pela porta da violência ou do desespero. Porque ninguém foge da vida. Nós estamos na vida e da vida nós não podemos fugir. É uma estrutura em rede universal que nos irmana a todos. E qualquer desajuste desse processo afeta a ordem do todo. E é graças ao todo que podemos manter o equilíbrio de nós mesmos em toda parte do universo. Nós estamos no meio, nós estamos exatamente na posição entre a vanguarda e a retaguarda. Para além de nós, existem aqueles que estão na vanguarda buscando o processo da luz e sedimentando caminhos que são os pisos operacionais do nosso espírito na Terra. Mas nós também, pelas nossas emanações fluídicas e mentais, servimos de base para a instrumentalização evolutiva daqueles que se encontram abaixo de nós. E aí nós nos referimos aos princípios inteligentes, aos verbos, aos princípios não individualizados, e que dependem de nós também, porque nós temos uma função na obra da criação. Meus amigos, o desafio e essa obra, esse papel na obra da criação, ele vai se transformando à medida que o espírito se adianta na escala da evolução. Porque à medida que nós ampliamos o nosso entendimento, passamos a refletir com mais clareza a grandeza de Deus. Talvez a evolução, para encerrar, não seja colocar coisas dentro de nós. Talvez seja simplesmente tirar estas coisas de nós, para que nos tornemos simples, como se fôssemos a superfície tranquila de um rio, ou de uma lagoa, de um lago, ou do mar. Que possa refletir na sua tranquilidade, no seu espelho d'água, a grandeza da providência e do amor de Deus por todos nós. Meus amigos, muita paz. Peço perdão pelas nossas impropriedades e pelos nossos equívocos. Agradeço pela paciência e tolerância de todos durante este mês de julho. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Eu peço, com muita humildade, a compreensão de todos para as nossas limitações e exoro as bênçãos de Jesus para que tenhamos muita paz nestes dias tumultuosos do planeta Terra. Vamos adiante, meus amigos, confiantes em Jesus, na certeza de que haveremos de conquistar com Ele o porto seguro da nossa vitória espiritual. Muita paz e até a próxima. Muito obrigado a todos.